Saudações, gente bonita. Mestre Leider aqui falando, e o nosso assunto de hoje será o que os Estados Unidos poderiam, mas não vão fazer, para evitar um colapso ainda nessa década. Vamos tentar entender o que está acontecendo no plano geral. Os Estados Unidos, eles estão cometendo um erro terrível, mas é tipo o erro que o Milley cometeu, os erros que o Milley cometeu. Tem alguns erros que são provocados. Por exemplo, os Estados Unidos mandaram a União Soviética para uma armadilha no Afeganistão. Aquilo foi provocado. Foi previamente alinhado com a Arábia Saudita, tal, né? Então aquilo foi um erro provocado. Mas existem erros de moto próprio. Como assim erros de moto próprio? Um erro de moto próprio é aquele que você comete sem ninguém propor ele para você. Você mesmo foi lá e manezou, cara. Vacilou. Por que eu tô falando isso? Os Estados Unidos, historicamente, fazem duas coisas. Atacam países fracos e abandonam seus aliados. Isso é o modo padrão de ser dos Estados Unidos da América. Atacar países fracos e... Ai, socorro. E abandonar aliados. Vamos dar um exemplo. Atacaram o Afeganistão, atacaram a Síria, atacaram a Líbia, atacaram o Iraque, a Nicarágua, Panamá, países Laos, né? Países fracos, que não tem como se defender. E mesmo assim eles conseguem perder. E abandonar aliados. Vietnã do Sul já era, certo? A Ucrânia também daqui a pouco pode deixar de ser. A Geórgia aprendeu isso da pior forma possível, né? Perdeu o assédio do Suebecase. A Armênia vai ser o próximo. Ah, gente, olha só. Uau, meu Deus. Eu achei isso muito bonito. Então, os Estados Unidos abandonam aliados, certo? Eles não são confiáveis. Os próprios americanos já disseram que eles não têm amigos, têm interesses. E foi o Kissinger, né? Que o demônio ainda não levou, incrivelmente, que disse que ser inimigo dos Estados Unidos era ruim, mas ser amigo era pior ainda. Então, por que eu estou falando isso? Porque não faz sentido apoiar o Estado de Israel. De verdade. No passado fez, claro que fez. No passado fez muito sentido apoiar o Estado de Israel. Fez total sentido. Porque Israel funcionaria, né? Foi criado para isso, foi colonizado, tomaram a terra dos palestinos e colonizaram ela com americanos e europeus por isso, porque servia dois propósitos: se livrar de um povo que eles não gostavam, né? De uma religião que eles perseguiam, então eles não faziam questão, mas ao mesmo tempo implantar a dissídia no Oriente Médio, né? A cisânia, garantir que aquela região nunca se unisse. Um fator de instabilidade, dividir para governar. Sem falar que a posse por Israel de um território que nem tinha judeus, basicamente beduínos, que é os Negev, garantia aos Estados Unidos e aos europeus que a África e a Ásia nunca teriam uma conexão física entre elas. Perfeito? Nunca teriam uma conexão física. E é exatamente por isso a guerra atual. Por isso que ela está sendo travada. Porque quem está travando a guerra não são os palestinos. Não são os palestinos. Os palestinos não têm força, não têm dinheiro, não têm material. São outros países. Os palestinos são proxies. Porque agora a economia mundial, quem manda na economia mundial, precisa do Negev para conectar a África e a Ásia de maneira física, por rodovia e ferrovia, coisa que Israel impede. Foi para isso que foi criado. Então, você pensa, mas
Se os Estados Unidos deixam Israel, essa conexão física vai sair. Ela vai sair de qualquer forma. Os Estados Unidos precisam entender, seria inteligente que eu fizesse o quanto antes, que eles não têm mais o domínio militar do mundo. Eles não têm mais a capacidade militar de simplesmente fazer o que eles querem. Eles perderam essa capacidade. Eles não vão deter a China, não vão deter a Rússia, não tem mais essa capacidade, eles perderam a primazia. Diante disso, aceita o fato e se prepara. A rodovia e ferrovia conectando a África e a Ásia vai sair. Os Estados Unidos queiram ou não, e não há nada que eles possam fazer. Porque eles não têm mais dinheiro, não têm mais engenharia, não têm mais poder para sustentar uma coisa dessa ou para impedir uma coisa dessa. Então nem eles podem fazer, não tem mais capacidade, nem eles podem impedir de fazer que seja feito, entendeu? Então é uma bobagem, cara, você tentar deter. Isso, na verdade, esse é o conselho da armadilha de Tucídides, né? Porque uma potência em decadência tenta enfrentar as potências emergentes para impedir o seu declínio. Nós sabemos que não funciona. O novo sempre vence. Não tem muito o que ser feito, sabe? Em nível empresarial, a Kodak demorou para entender isso e dançou, cara. Quem inventou a câmera eletrônica foi ela. Mas não lançou para não prejudicar a venda de filmes, né? Pronto. Não é que ela deixou de existir, ela existe. Mas quem se lembra, quem se importa? Sabe? Uma decisão estúpida. Você não impede o... Definitivamente você não impede o novo. Não dá. Jacques Turgot tem uma seção, usam o Google aí, tem uma seção da Folha que chama Ilustrada. Escrevam Jacques Turgot e O Progresso. É um ensaio que Jacques Turgot escreveu, que é a base do iluminismo. A convicção de que o progresso sempre vem e nada pode detê-lo. É uma coisa muito europeia, né? Mas é incrivelmente interessante. A noção do progresso é de que nada detém o avanço. Evidentemente, com algumas ressalvas, isso é verdade. Pensa a dinastia Song, a China Song, o império mais poderoso, rico, que já existiu nesse planeta. Ou a Índia Mogul, que compete com o Song por esse papel. Eles deixaram de existir, mas a civilização não foi destruída, certo? Não foi destruída. Perfeito? Você pode atrasar, que eu acho que é o que os Estados Unidos estão tentando fazer. Estão tentando atrasar, mas impedir não dá. Impedir simplesmente não dá. O progresso não pode ser detido. Correto? E aí nós entramos no ponto. O que os Estados Unidos deveriam fazer é deixar Israel. Esquece, cara. Já deu, já era. Deixa eu só decidir aqui por abacaxi ou melancia e já volto. Pronto. Nessa segunda parte aqui, eu estou utilizando o tal estabilizador de imagem. Coloquei FPS 30 e liguei o estabilizador de imagem. Vamos ver se funciona. E aí vocês me dizem se essa segunda parte ficou mais estável do que a primeira. Correto? Mas vamos continuar. Então, os Estados Unidos não vão conseguir fazer e não vão conseguir impedir que os outros façam a ligação rodoferroviária entre Ásia e África, através do futuro Estado da Palestina. Vai ter que ser feito através do futuro Estado da Palestina, porque Israel não colabora, não coopera. Então isso também era desnecessário por parte de Israel, certo? Como a gente já disse várias vezes, e isso é cruel,
isso é horrível de ser dito, mas é um fato, a gente já disse várias vezes aqui, e mantém a nossa análise. O que menos importa nesse conflito são os palestinos. Os palestinos importam, claro, para eles mesmos e para o Irã. E só. Ninguém está preocupado com os palestinos. Sabe, não é o principal fator que leva à ação dos turcos, nem dos sauditas, menos ainda dos sauditas, né? Que na verdade se desprezam, ou dos egípcios, que nunca se importaram de verdade com eles, pelo menos desde o último que se importou, o Nasser, né? Gamal Abdel Nasser, desde o Saddam entreguista, a Palestina deixou de importar. Outros interesses, como a mamata que os militares egípcios recebem dos Estados Unidos, passaram a ser mais importantes. A China e a Rússia estão num jogo muito grande, enorme, para se importar com os palestinos. Perfeito? Conforme nós já dissemos, eles podem ser sacrificados como peões num jogo de xadrez. Certo? Não estou dizendo que devam ser sacrificados, o que eu concordo com esse sacrifício, pelo amor, né? Por favor. Mas a realidade de campo é essa. A realidade de campo é essa. Não tem muito o que ser feito. Perfeito? No grande jogo, no enorme jogo geopolítico mundial, entre China e Rússia de um lado, Estados Unidos e Europa do outro, a Palestina, cara, aqueles 4, 5 milhões de pessoas muito pobres, mais os 3 milhões que vivem como refugiados, eles não são importantes. Ninguém se importa, eu já disse isso, com pobres, com gente pobre. Ninguém se importa com gente indígena, sabe? Ninguém de fato se importa. Perfeito? Horrível de ser dito, horrível, lastimável, mas é a realidade. Certo? O que está em jogo lá é outra coisa. Gente bonita que me vê, todo esse vídeo está centrado nesse mapa, ele explica tudo. Se vocês observarem, existe uma quantidade enorme de rotas de comércio, progresso e desenvolvimento que podem ser estabelecidas entre a Europa, a Rússia, a Ásia, Índia, China, Japão, com toda a África. Tudo isso é impedido por essa pequena faixa de 50 quilômetros do Negueb controlado por Israel. Perfeito? Tudo isso é impedido por essa pequena faixa. Essa pequena faixa, são esses 50 quilômetros controlados pelo Estado de Israel, que impedem negócios de pelo menos $1 trilhão. Impede o desenvolvimento da África, dificulta o desenvolvimento da Ásia, dificulta a obtenção de matérias-primas, dificulta a circulação de produtos industrializados, de pessoas, de gente, tudo impedido. E para isso o Estado de Israel foi criado, por essa pequena faixa preta a oeste de Amman, capital da Jordânia. Esses locais que eu marquei com estrela são aqueles que vão se tornar enormes e importantes hubs de comércio. De Qom, que é uma cidade perto de Teherã, as ferrovias partem na direção da Ásia Central, da Rússia, se virarem, digamos assim, um pouco para o norte, e partem na direção da Índia, do Sudeste Asiático, da Indonésia, se virarem um pouco na direção do sul. A mesma forma Bagdá. Bagdá vai centralizar outro importante hub de comércio na direção do Cáucaso, na direção do Irã e na direção desses países que nós falamos. Amman, a capital da Jordânia, vai se tornar um centro importantíssimo de comércio. Porque tudo que vem da Europa, que vem da Rússia, que vem do próprio Oriente Médio, que vem da Índia, que vem da China, que vem da Ásia inteira, tem que passar lá. Passando em Amman, atravessa essa faixa de 50 quilômetros, a ser controlada pelo futuro Estado da Palestina e pela qual todo mundo está lutando, e aí sim chega no Egito, em Cairo, e de lá, se for para Alexandria, até o Maghreb, a África Ocidental. Se descer para o sul, vai até a Etiópia, a África Oriental, a África Central e todo o sul da África. Então, reparem bem, o Egito vai ter o centro de distribuição
da Eurásia para a África, na cidade do Cairo, perfeito? Por terra, e já tem o centro de distribuição entre o Indo-Pacífico e o Atlântico através do Canal de Suez. A passagem do Sinai encontra com o Canal do Suez no Egito, que rapidamente já é a nação mais rica da África, mas rapidamente vai se tornar a maior potência entre os árabes, superando a Arábia Saudita. Só não se torna a maior potência do Oriente Médio porque a Turquia também tem coisa demais a ganhar com a desobstrução desses 50 quilômetros. Por quê? Toda a mercadoria vinda da Europa e a matéria-prima vinda da África ou da Ásia vai ter que passar pela Turquia para chegar na Europa e para chegar em grandes partes da Rússia. Todo mundo ganha. A Arábia Saudita ganha um pouco menos, o que talvez explique um pouco a relutância, a lerdeza dos sauditas em apoiar o projeto de todo mundo. Mas a Arábia Saudita, querendo ou não, o Estado palestino vai sair. E eu repito, não vai sair porque as pessoas têm pena dos habitantes da faixa de Gaza. Porque tem pena dos palestinos, não tem. Vai sair porque mais de $1 trilhão está em disputa. O Estado de Israel há muito tempo vem impedindo o desenvolvimento, a gente pode dizer da humanidade, né? Não é só da Eurásia e da África, não, da humanidade, com o controle mesquinho e egoísta daquela faixa de 50 quilômetros. A verdade é que a China perdeu a paciência, por isso ela chamou o Irã e a Arábia Saudita para conversar. A China perdeu a paciência com Israel. Não interessa que vocês digam, Israel colabora com a China por causa, sei lá o que, supostamente mecanismos de controle, armas. Gente, olha esse escândalo da ABIN. Olha esse escândalo da ABIN. Tanto governador envolvido, inclusive o meu aqui de Goiás, o de São Paulo, do Rio de Janeiro, o Bozo, né? Então, olha esse escândalo da ABIN. Qual que é a empresa que fazia ou que pretendia fazer essa espionagem? De Israel. Israel vem colaborando com a repressão de movimentos populares no planeta inteiro. Israel é um câncer contra a democracia e contra os interesses populares do planeta inteiro. Mas não vai ser removido por causa disso. Não vai ser removido por causa disso. Vai ser removido porque os benefícios que esse câncer para a democracia mundial dava se tornaram menores em relação ao comércio que pode existir no mundo inteiro, ao desenvolvimento que pode existir no mundo inteiro. Colocou na balança o inferno que Israel causa para todos os movimentos populares e todos os oprimidos do mundo. Compensa? Ora, até mais ou menos 2, 3 anos atrás compensava. Mas aí parou de compensar. A China entendeu com a guerra na Ucrânia que o mundo nunca mais seria o mesmo. E que já não valia a pena apoiar o Estado de Israel. O establishment russo, de um modo geral, odeia Israel. Só que o Putin tem lá os... Como é que eles falam, gente? Plutocrata? Oligarcas russos, que muitos deles são israelenses, né? São judeus. Então ele não pode fazer o que quer. De toda forma, essa gente, que até então era conveniente para o mundo inteiro, agora se transformou em um estorvo. O estorvo que eles causam, impedindo o progresso do planeta, impedindo o desenvolvimento da África, impedindo a obtenção de matérias-primas, impedindo o comércio, impedindo a indústria, o estorvo que eles causam, e foi para isso que o Estado de Israel foi criado pelos Estados Unidos, já não compensa mais. E por isso o Estado de Israel vai ser derrotado no campo de batalha. Correto? É isso. Agora vamos continuar. É outra coisa muito diferente. Nós viemos falando do conflito na Ucrânia desde antes do conflito acontecer. Na outra rede social, das tretas, há mais de 3 anos eu falei, vai dar ruim. E depois, falou, não vai ser encerrado aqui não. Vai ser encerrado no Oriente Médio. No Oriente Médio, a Terceira Guerra Mundial começou em 1948 com a Nakba. O primeiro movimento da Terceira Guerra Mundial foi a Nakba. Foi a criação do Estado de Israel pela ONU e pelos anglo-sionistas. Esse foi o primeiro movimento da Terceira Guerra Mundial. Então lá começou, lá vai terminar. Certo? Nossa Senhora, socorro. Enfim,
Os Estados Unidos, considerando isso, minha cidade bonitinha, né, gente? Você pensa, essa é a fronteira de uma quebrada. Esse bairro aqui já não é mais a minha quebrada. Mas aí, ó, tem uns lugarzinhos até bonitos na minha quebrada, bairro Santo Antônio. Rua da Grota. Mas voltando. Aliás, eu sempre quis saber se essa parte de baixo, tecnicamente, é bairro Santo Antônio. Vou ver isso agora. Não, não é não. É residencial gerado alguma coisa. É porque Santo Antônio é um bairro de pobre, né? Rico não gosta de nome de pobre no CEP deles. Aí inventaram residencial alguma coisa. Para quem nunca viu o solo horroroso dessa região, originalmente, é isso aqui, ó. Bom, mas voltando, então, a Ucrânia foi uma provocação dos Estados Unidos, então foi o dano auto-infligido. Era totalmente desnecessário, mas os Estados Unidos, o establishment americano, chegou à conclusão que era hora de derrotar a Rússia no campo de batalha. E fazer isso como eles sempre fazem, de maneira indireta, através de um proxy. Porque do ponto de vista do ataque direto, os Estados Unidos não têm essa capacidade. E aqui outra pessoa que concorda comigo. Deixa eu mostrar. Fizeram guerra contra o Iraque, contra a Líbia, contra o Afeganistão, contra um país fraco, cara. Agora, você vai fazer uma guerra contra o país que estraçalhou Napoleão. Gente, o grande armê de Napoleão que entra na Rússia em 1812 era o maior exército do mundo e o exército imbatível. Napoleão era um general imbatível, um dos maiores generais da história. O exército que entra na Rússia no verão de 1812 era um dos maiores da história. Era um exército que vinha coberto de glórias, de vitórias, os melhores generais. E esses caras foram estraçalhados. Em 4 meses esse exército deixou de existir, gente. Em 4 meses, em 120 dias, o exército de Napoleão foi moído. E agora você acha que essa OTAN cheia de maluco aí, de maluco, a OTAN do Harry Potter, você acha que essa OTAN vai vencer essa gente? Essa gente. O exército do Hitler que entra na Rússia em 1941 na Barbarossa. 3 milhões de homens em armas. 3 milhões. A maior força aérea do mundo. A força de blindados mais experiente do mundo. Os melhores generais do mundo. O melhor estado maior do mundo. Foi estraçalhado 3 anos depois, gente. Foi estraçalhado 3 anos depois. Ali é um cemitério de exércitos. Se o Afeganistão é um cemitério de impérios, a Rússia é um cemitério de exércitos e de reputações. Entendam? Então nós concordamos, né? Os Estados Unidos não tem como derrotar a Rússia. Mas eles acreditavam que a Ucrânia poderia ser usada para isso. Uma colisão de 50 países, né? Porque os Estados Unidos sempre levam os outros para as aventuras militares deles. Sempre tem a Austrália lá, tadinha. Tadinha não, né? Foda-se a Austrália. Sempre tem a Austrália, tem Canadá, às vezes a Nova Zelândia, o mundo ângulo inteiro, né? Reino Unido. Estão sempre lá. Mês é a campanha presidencial americana. Eu não tenho a menor dúvida. É mais importante que a guerra da Ucrânia. Fato. Então, eu acho que em algum momento o Joe Biden vai ter que mudar a chave. Ó, agora é a estratégia Ucrânia, porque ele sabe que ele vai apanhar muito por causa da Ucrânia. Sim. Ele sabe. Ninguém O gosta. Robert Kennedy já tá batendo nele, Sim. o Trump nem se fala. Então, eu acho assim, que em algum momento ele vai ter que virar a chave. Ora, qual é o momento? Não sei. E se for uma ditadura mesmo e eles não estão nem aí pra população, pra... Foda-se, eles vão colocar o Biden de novo lá. Seria uma puta esfregada na cara possibilidade. do mundo, né? Os caras colocaram o Biden de novo. Eu O cara acho que não que consegue sim. nem falar, nem andar direito. Mas pro Brasil, o Monark, não tem sido ruim. O Biden? Opa. Eu acho que tem, cara. Não tem, não. Poderia piorar bastante. Ele não está com medidas protecionistas. E se você olhar bem, o que aconteceu no Biden de ruim dos Estados Unidos? A Vitória Nuland veio aqui 2 vezes. Mesmo assim, eu não sei se ela vai conseguir tudo que ela quer. O tempo é outro.
Eu acho que o Biden, na minha opinião, na Roma Antiga, é o imperador senil que vai levar o império para debacle. Sim, é a história que eles estão contando através do Biden, né? Eu acho que eles colocaram o Biden lá pra humilhar o povo americano, entendeu? Eu não sei, porque o Biden é uma coisa assim, né? Vamos lá, quem é o Joe Biden, né? Ele tem quase 40 anos de Senado. O Biden é aquele cara, vamos lá, que nunca foi um senador brilhante. A coisa que ele tinha feito de mais impactante até então era ser visto... E leva os idiotas dos europeus juntos. O caso da Líbia foi ilustrativo, exemplar nesse sentido. Certo? Os Estados Unidos não lutam sozinhos e perdem, igual perderam no Vietnã, igual perderam no Afeganistão, igual perderam de fato no Iraque, ou na Síria. Perderam, mesmo estando com a OTAN, com a Austrália, sabe? Com esses otários todos, eles perdem. Não sei por que eles acharam que com a Ucrânia e a Rússia tendo que lutar existencialmente, seria diferente, né? Tendo que lutar. Nossa, essa flor é cheirosa. Que lindo, né? Eles acharam... esse aqui é uma florzinha do mato. Beleza, gente, tá nos olhos de quem vê. A verdade é essa. Nada é bonito. Os olhos da gente são, ou não são. Mas voltando aqui. Então eles acharam que era uma ótima ideia enfrentar a Rússia. O AH achou também. Napoleão teve a mesma ideia. O rei Carlos Gustavo também teve essa ideia da Suécia. Então paciência, né? Vocês acharam que era uma boa ideia e resolveram por fight. Ok. Só que acho que os Estados Unidos, né, no fundo eles acreditam que são mesmo excepcionais. Que eles têm um destino manifesto. Que eles não são iguais aos outros. O que aconteceu com a Suécia, na Grande Guerra do Norte, com Napoleão em 1812, ou com o AH na Segunda Guerra Mundial, foi porque eles eram suecos, franceses ou alemães. Jamais deveria acontecer com os americanos, né? Que eles são muito excepcionais. Eles devem ter acreditado mesmo nisso. Enfim, se lascaram, tá óbvio, evidente que se lascaram, já era. Já foi embora o boi com a corda, né? Já foi embora o boi com a corda. Insistiram, né? E aí, cara, não satisfeito, eu não sei de onde eles tiraram essa ideia de jirico, mas eu acredito de verdade que nem foi de onde eles tiraram. Os israelenses, a verdade seja dita, estão desesperados. Até aqui no bairro mais católico da minha cidade, esses destruidores de cultura chegaram. Mas nunca fez muito sucesso, não. Pelo estado dá pra vocês verem que crente aqui não se cria, né? Porque é um bairro, apesar de pobre, tradicional. Foi aqui que a cidade foi fundada. Foi nesse bairro. A cidade de Catalão começou aqui. Eles inventaram um tal de Marco Zero lá no centro novo da cidade, mas é uma palhaçada. Marco Zero de Catalão, já mostrei pra vocês. É o sítio do Catalão. E a cidade começa nesse bairro, ó. De casas antigas, tá vendo? Nesse bairro. Inclusive tem esse enorme lote, ó. 4.000 metros quadrados. 4.000 metros quadrados é pra fazer uns edifícios, né? E a posição daqui é ótima, lá, ó, tá cheio de outros edifícios, tá perto do bairro dos ricos. Tá vendo? É um lote enorme. Quem tiver aí, não sei quanto custa isso, uns 10 milhões. É um lote excelente aqui. Eu vou continuar mostrando flores. Isso aqui é uma estrelícia, acho que é. Quanto bonito. Das musáceas, né? Família da banana. Eu gosto de folhagem também, eu gosto de flores. Queria falar sobre flores, não sobre guerra. Mas, né, quem gosta de flores, quem se importa? Enfim. Israel desesperado. Na verdade não é Israel que está desesperado, né? É o Benjamin Netanyahu.
fortemente contestado, muito contestado, na verdade odiado já antes da guerra, porque a tentativa, a insistência dele em fazer uma reforma autoritária no judiciário deixou a população israelense irada, nervosa até não poder mais, e eles queriam a cabeça dele. E se ele for deposto, ele vai ser preso, porque ele é tipo um Bolsonaro, só que com cérebro, entendeu? Ele é tipo um Bolsonaro, só que com cérebro. Mas ele também é tipo um Milei, que é um Bolsonaro com cérebro, mas que cometeu uma série de erros auto-infligidos. Então eu tinha começado a falar sobre essa questão do Milei. Primeiro, ele resolveu enfrentar o argentino mais famoso e amado do mundo, o Papa. Isso é muito burro, ainda mais considerando uma nação majoritariamente católica. Ele ganhou o apoio dos jovens descerebrados. Mas o jovem, como eu disse, é burro, certo? O jovem é burro. Então, deixa eu tentar aproximar. Isso é uma cor lilás clara. E aqui tem outros, olha lá, ó. Minha mãe ama essa flor, primavera, que a gente chama ela aqui. Minha mãe simplesmente ama, ó, tem uma ali que é bege. Ah, meu Deus do céu. O sonho da minha vida é... Eu já tive uma chacrinha, né? Um sítiozinho, só que eles me tomaram, perdi minhas terras. Mas a ideia era encher ela de primavera, se Deus me permitir. Mais uma vez na vida. Ter novamente meu sítio. E que minha mãe esteja viva. E eu vou realizar o sonho dela de encher de primavera. Ela ama essa flor, realmente é bonita. Né? Mas voltando, o grande lance aqui é que o Benjamin Netanyahu tentou fazer o que sempre fez, que é provocar uma guerra, né, um conflito. Ele aprendeu isso com o antecessor ideológico dele, um sujeito mais desprezível, tão desprezível quanto ele, chamado Ariel Sharon. Certo, Ariel Sharon. Provocar guerra para criar consenso em torno do próprio nome, certo? E a partir desse consenso em torno do próprio nome, salvar o governo. É assim que, mesmo tomando medidas absurdamente impopulares, né, ele é um neoliberal de merda, que isso, com certeza, a maioria do povo israelense, na verdade, é bem fudido. Basicamente por causa dele e de suas políticas liberais. Liberalismo promove pobreza onde quer que ele seja instalado. E companheiros aqui, eu sempre falo isso, eu sempre repito essa frase. No final do arco-íris do neoliberalismo, não tem um pote de ouro, tem uma cracolândia. Isso deu errado, o neoliberalismo, que é o câncer dos nossos tempos, é o câncer contemporâneo, ele deu errado no mundo inteiro. Vai ver, Los Angeles tem 9 mil sem teto. 9 mil pessoas em Los Angeles sem teto. O pessoal fala, a Califórnia se torna independente, uma das maiores economias do mundo. Sim, mas para quê? Para que adianta você ter uma economia gigante se parte da sociedade vive como se morasse em Bangladesh? Então, a gente tem que começar a abominar esse sistema. Não deu certo. O liberalismo foi o maior concentrador de renda da história da humanidade. Certo, essa é a verdade. Mas aí o que ele faz para disfarçar as medidas econômicas terríveis que ele toma contra o próprio povo? Provoca conflito, que o Bolsonaro fez. Lembra do Milei? Nós contra eles, eu sou o novo, contra a política tradicional, medidas mirabolantes e imbecis, no caso do Milei, vamos dolarizar, deixar de vender para a China e para o Brasil, que são os dois maiores parceiros econômicos da Argentina. É burrice, cara, é burrice. O jovem, claro, cai. O jovem cai, porque o jovem é burro. A maior parte dos eleitores do Milei são burros. E são jovens, não é coincidência. Eles serem jovens e burros, porque a essência da maioria dos jovens é ser burro. E eu posso falar isso com propriedade, porque embora não pareça, eu já fui jovem. E adivinha o que eu era? Burro. Certo? Era burro. Prepotente, arrogante. Achava que sabia tudo. Certo? O jovem essencialmente é burro. E se ilude facilmente, né, com propostas. Ele acredita que para cada problema, né, como disse o Pulitzer, Joseph Pulitzer, para cada questão complexa, difícil,
dolorosa, existe uma solução rápida, fácil e errada. Não existe solução fácil para um problema complexo. Mas o jovem acredita, e o jovem argentino está achando que é o suposto libertarianismo do imbecil do Milei. E da renca, da catrevagem que está junto com ele. Né? Ele acredita, vai fazer o quê? Perfeito? Vai perder as eleições. Como perdeu o primeiro turno, vai perder. Ele vai ganhar voto de quem? Os radicais falaram que não vão apoiar ele. Fica em casa. Não apoia nenhum nem outro, fica em casa. A Bullrich pediu voto para ele, mas o partido falou, não, esquece essa mulher. Vamos votar nesse merda, não. Ele vai ganhar voto a mais de quem? Ele teve nesse primeiro turno os mesmos votos que ele teve na primária. Não cresceu. E não vai crescer no segundo. O Massa vai. Só um momento. Eu esqueci de comentar que quando você tem diabetes, fazer um jejum muito longo pode não ser uma ideia muito inteligente, né? Mas vai dar tudo certo aqui. Vamos lá. Então, nós estamos falando do Benjamin Netanyahu, que usa cisânia e tal para se manter no poder. E se manter impune, porque o filhinho dele tá lá em Miami, né, curtindo o solzinho. É igual os filhos do Bozo, né? É tipo um Bozo do B. Mas enfim, dessa vez ele deu com os burros na água. Ele sabia que provocar uma encrenca não bastava, porque o apoio dele, o Benjamin hoje é um títere. O apoio dele estava por um fio. E não dependia só da extrema-direita de sempre, dependia dos radicais religiosos sionistas. A coalizão dele é por um fio. Então, para conseguir o apoio desses radicais fundamentalistas sionistas, que é como a bancada evangélica no Brasil, não tem nada a ver com Cristo. O negócio deles é um projeto fundamentalista de poder. Então, para conseguir o apoio dessa bancada, o que ele fez? Prometeu destruir a mesquita de Al-Aqsa para erguer no lugar o terceiro templo. Ele já tem 70 e tantos anos, evidentemente. Ele pode até conseguir destruir a mesquita de Al-Aqsa, mas ele não vai viver o suficiente para fazer o terceiro templo. E ele não levou em consideração as coisas básicas. Que a partir do momento, vamos supor que ele realmente destruísse a mesquita de Al-Aqsa, Jerusalém deixa de ser sagrada. Ele destruiu o terceiro monumento mais sagrado do islamismo. E aí Israel se torna alvo não só dos vizinhos, mas dos 2 bilhões de muçulmanos no mundo, e alvo eterno dos 2 bilhões de muçulmanos no mundo. Certo? Ele colocaria para sempre em risco, não só o país, que rapidamente deixaria de existir, mas o povo. Certo? Mas ele acreditou, junto com os fundamentalistas, que essa é uma boa ideia. Né? Pagou para ver. E muito provavelmente o ataque de Gaza, esse ataque está muito mal explicado. Mas eu até não acredito que foi Israel que ordenou. Tipo a questão das Torres Gêmeas, não foi os Estados Unidos que ordenaram. Mas eles sabiam e deixou acontecer. Certo? Deixou acontecer para provocar o caos e em cima disso implantar o projeto de poder. Perfeito? Isso aqui, não sei se é aquela florzinha bonita ou se é uma carambola, acho que é a flor bonita. Então, repito, não é que ele tenha planejado um ataque. É que ele deixou acontecer. E aí, bom, não foi só o Hamas, eles ficam falando Hamas, mas tem outros membros da resistência palestina envolvida. Essa é a primeira vez que os pés de jaca está dando fruto. São quatro jacas. Não fui eu que plantei, então evidentemente eu não vou catar uma jaca inteira para mim. Mas se essa manga madurar, eu pego uma assim. Manga é outra história, né? Manga tem muita. Aqui nas quebradas a pessoa gosta muito de planta. Respeita muito planta. Mas como eu disse, aí ele entrou nessa, né? E quando viu que fez uma merda sem tamanho, ele não tinha mais como recuar. E dobrou a aposta. Ele acabou unindo todo mundo muçulmano, todo mundo árabe contra ele mesmo. Você fala, mas como unir o mundo árabe se os árabes não fizeram nada?
Os árabes, gente, deixa eu explicar para vocês. Eles não apostam em cavalo perdedor e nem entram em guerra que podem perder. Então eles vão entrar. Mas só quando não houver mais o que fazer. Só quando não houver mais o que possa ser feito. Aí eles vão entrar. Certo? No tempo deles, porque como eu disse, ninguém se importa mesmo com os palestinos. A não ser os iranianos, que são exatamente os que estão de mãos mais atadas para fazer alguma coisa. De toda forma, os Estados Unidos selaram o fim deles. Era só abandonar Israel. Igual eles parece que até cogitaram fazer no começo. Se bem que eu não sei até que ponto o apoio deles a Israel é verdadeiro. Porque até agora houve muito falatório, tem uns porta-aviões lá, que não adianta nada para o tipo de guerra que Israel está travando e vai travar. Certo? E não ameaça a Rússia, com certeza, o Putin já deixou isso claríssimo, que isso não ameaça a Rússia, né? Não intimida o Irã, então não serve basicamente para nada, só para gastar um dinheiro que eles nem têm. Apoio mesmo, Israel ainda não recebeu. E nem sei se vai receber. E se receber não vai fazer diferença. Eu até vi uma declaração ontem, parece que eles falando, um desses jornais, né, think tank dos Estados Unidos, que trabalha lá para o establishment, vamos fornecer baterias de mísseis antiaéreos, né, para os nossos aliados. Aí eu pensei, cara, que aliados eles têm lá? Quando o Biden foi visitar Israel, todo mundo que tinha reunião com ele, inclusive Jordânia e Egito, cancelou. Ele não tem mais nenhum aliado no Oriente Médio, não. Quais aliados? Quais aliados eles têm para entregar essas baterias antiaéreas que não funcionam, igual o Dome de Ferro, o Iron Dome? Não funciona para nada. Só ferramenta de propaganda. Então eles vão entregar isso para quem? De verdade, eles vão entregar para quem? Que aliados? Então eles estão se iludindo. Ele chegou naquela fase do mitômano, não, mentiroso, doente, que ele acredita na própria mentira. Certo? Que ele acredita na própria mentira. Mas os Estados Unidos não tem mais aliado lá. E vão perder os aliados que tem no mundo inteiro. Vai ficar, no fim, só o oeste coletivo mesmo. A Europa, Canadá, Austrália, parece que está disposta a afundar junto. O Japão pode até fingir que está, mas não está não. Nem a Coreia do Sul. Certo? No fim, embarcou todo mundo no Titanic, achando que era uma boa ideia. E eu nem sei se eles vão ter o Requiem. Não vai ter ninguém tocando a música final, para que finalmente o Ocidente desapareça. Porque verdade seja dita, o fato é que o capitalismo, na sua face neoliberal, já deu. A vaca do capitalismo já foi pro brejo. E não adianta tentar consertar. Assim como o Ocidente é um sistema falido. Falta enterrar. Ou seja, falta pouco tempo. Falta pouco tempo.